A pergunta que eu faço para os nossos irmãos é: que mensagem de julgamento a voz do segundo anjo trouxe? Está lá em Apocalipse 14, versículo 18. Boa tarde, irmão José Sardinha. Boa tarde, irmão Lindomar. É um prazer mais uma vez estar aqui para aprendermos juntos da palavra de Deus. E o Espírito Santo é quem nos orienta, né? Quem nos ilumina, né? Aqui a compreensão da palavra dele, né? Ele que nos capacita. Ele que nos capacita, né? E hoje, falando a respeito dos enganos de Babilônia, nós estamos falando aqui da Babilônia espiritual. E nosso intuito aqui não é menosprezar ninguém, não é ofender ninguém, mas é falar e ouvir o que a Bíblia tem a dizer, né? De acordo com as Escrituras. De acordo com as Escrituras, né? Então, com respeito a todos, quando nós falamos aqui a respeito dos enganos de Babilônia, nós estamos falando da Babilônia espiritual, né? E o que diz a palavra do Senhor com relação a essa Babilônia espiritual, né? E a pergunta do Senhor a respeito do julgamento, né? A voz do segundo anjo, que mensagem o segundo anjo trouxe, né? Quando a gente vai aqui, falando aqui do assunto sobre o engano de Babilônia, né? Nós vamos ver uma mulher montada sobre uma besta com 10 chifres e 7 cabeças, se eu não estiver enganado. E nós vamos ver que essa mulher representa uma igreja. E ela está montada sobre uma besta, que é um poder, né? Então um dá apoio ao outro, né? De acordo com Paulo, a mulher é a igreja, né? E nós sabemos disso porque o livro de Apocalipse, igreja é representada por uma mulher, né? A mulher se refere à igreja, né? E de acordo com a pergunta que o senhor fez, Apocalipse capítulo 14, quando a gente vai para as 3 mensagens angélicas, que está em Apocalipse capítulo 14, e verso 8, diz assim, ó: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Olha que nós vamos ler aqui um verso onde fala que essa mulher está montada sobre essa besta. Ela é uma mulher prostituta. O texto é bem duro, né? Mas o texto diz que essa mulher é uma mulher prostituta, é uma meretriz, né? Ou seja, ela é uma igreja corrompida, que pegou as verdades de Deus e jogou por terra. E o que ela fez? Colocou outras coisas no lugar. Então, a gente vê no relato bíblico aqui de 2 caminhos: o certo e o errado, o verdadeiro e o falso. E aqui em Apocalipse capítulo 18, a gente vê aqui a respeito da igreja representada por uma mulher, por uma meretriz. E a gente viu também no estudo passado a igreja pura e verdadeira, representada por uma mulher, vestida de sol com a lua debaixo dos pés. Então, assim, a gente vê aqui o oposto, né? Então, aqui a gente está tratando aqui a respeito dos enganos de Babilônia, onde fala de um poder que vem, essa mulher, essa meretriz, ela vem montada sobre essa besta, né? E essa besta dá apoio a essa mulher. Mas o texto diz, na segunda voz do anjo, né? Ele diz: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse poder religioso, ele embriagou todas as nações com o vinho da fúria da sua prostituição, que quer dizer com sua mentira e com seu engano. Entendeu? E o senhor falou aqui no início, tem pessoas que gostam de ser enganadas. Tem muitas pessoas também que não gostam de ser enganadas, né? Acho que, na verdade, ninguém gosta de ser enganado. Mas esse poder ele tem dado a beber do vinho da fúria da sua prostituição. Ou seja, as pessoas acabam se embriagando com falsos ensinamentos, falsas doutrinas. E a gente tem que se basear no que assim diz o Senhor. Nossa regra de fé e prática cristã tem que ser a Bíblia. E nós temos que nos orientar no que diz a palavra de Deus. Por isso eu acho um tema muito relevante falar sobre os enganos de Babilônia, o que a Bíblia diz, o que o Apocalipse diz com relação a esse anjo que diz: Caiu, caiu a grande Babilônia. Nós sabemos que é uma Babilônia espiritual, né? E ele vem e diz, o segundo anjo, né? Aqui a gente está falando de Apocalipse capítulo 14, fala das 3 mensagens angélicas. E o segundo anjo vem e diz: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então ela é uma igreja que é representada por uma meretriz. Nós vamos ver isso, nós vamos entrar em mais detalhes e
Essa pergunta que o senhor fez, do segundo anjo, ele faz um alerta. Caiu a grande Babilônia. A gente poderia dizer, assim, de uma certa forma mais complexa, que a palavra de Deus ela foi adulterada. É porque muitas das vezes quando se adultera algo, ela fica muito. Tem a adulteração que é feita, que é muito parecida com o verdadeiro, né? Então, neste caso, foi feita uma adulteração e o inimigo, nesse caso aí, ele usou dessa adulteração para se tornar uma prática religiosa. Ele colocou a verdade, como se diz, a mentira no lugar da verdade. Isso, os princípios de Deus foram jogados por terra. Isso já foi profetizado em Daniel, capítulo 7, 7:25, se eu não me engano, a gente pode ler o texto. E essa verdade de Deus ela ia ser jogada por terra. Esse poder se levantaria contra a palavra de Deus. Ela ia perseguir os santos do Altíssimo, né? Como diz o livro de Apocalipse, o livro de Daniel. O povo passaria a ser perseguido. E o que era o principal? O que esse poder faria? Esse poder antagônico ao poder de Deus? A Deus. Ele se levantaria para pregar a verdade de Deus e jogar por terra. Eu não sei se eu tenho mais alguns minutinhos, mas a gente está falando aqui de Babilônia. As pessoas às vezes perguntam, o que é Babilônia? Babilônia vem de Babel. Babel quer dizer confusão. Tá? E quando o ser humano, lá em Gênesis capítulo 11, verso 9, né, construiu a Torre de Babel, e Deus confundiu ali as línguas das pessoas, né? Babilônia vem ali de Babel, que quer dizer confusão. É uma confusão espiritual, uma confusão religiosa, né, que existe por aí, né? Então é bom a gente entender que quando a gente fala de Babilônia, a gente está referindo a essa confusão religiosa. Que chamado Deus faz àqueles que fazem parte da Babilônia? Aqui em Apocalipse 4, 8, 4, fala assim, ouvi outra voz do céu, dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados, para não participar dos seus flagelos. Então sai dela, povo meu, sai dela, sai da confusão religiosa, sai do meio dessa confusão. Bom, esse chamado divino revela que há pessoas sinceras e bem intencionadas dentro da Babilônia, as quais demonstrarão sua sinceridade, obedecendo a ordem de Deus de sair dela. Então, hoje o Senhor tem um chamado para aquelas pessoas, são pessoas sinceras, mas que Jesus fala também que há outras ovelhas que não é do aprisco dele ainda, convém que agregar. Exato. Então, essas pessoas vão sair de Babilônia, da confusão religiosa, para servir um Deus que tem um amor muito grande por cada um de nós. Então, o convite é hoje, agora. Sai dela, povo meu, sai da confusão religiosa. A gente está sempre falando aqui de Babilônia. A pergunta 3 fala assim, que símbolo representa essa Babilônia? Você poderia destrunchar isso para nós aí, irmão? Olha, Apocalipse capítulo 17, falando aqui, que tem como título a descrição da grande meretriz, que nós falamos agora há pouco. Apocalipse capítulo 17, verso do 1 ao 5, diz assim, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e foi comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Lembra que nós estudamos no estudo passado do Apocalipse capítulo, alguns estudos para trás, acho que 2 estudos para trás, se eu não me engano, que falava sobre a besta que subia do mar e a besta que sobe da terra? Sim. Olha, presta a descrição, olha a descrição do texto. Dizendo, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada onde? Sobre muitas águas. Ela está sobre aquela besta que emerge do mar. Águas, em profecias, quer dizer povos, nações, multidões e línguas, né? Com quem se prostituíram quem? Os reis da terra. E com o vinho da sua devastação foi que se embebedaram os que habitam na terra.
transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi a mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome, quem é essa besta? Besta, vestida de escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Olha só, já faz uma alusão à primeira besta de Apocalipse. Dá para capítulo trazer 13. para o nosso português de hoje, irmão, essa descrição, assim, para ficar mais Dá. compreensível? Para ficar de uma forma mais clara, essa mulher, que é uma igreja, que não é uma igreja pura, como Apocalipse 12 fala da igreja verdadeira, é uma igreja que é representada por uma mulher meretriz. Aqui o texto fala... Meretriz é prostituta, né? É. Prostituiu a palavra de Deus. Isso. Verdade, Então, né? o que ela fez? Ela deu esse cálice, ela embebedou, ela contaminou os habitantes da terra. E essa mulher, ela vem montada sobre aqui, como vocês sabem que é a primeira besta de Apocalipse? Mulher é igreja. Mulher é igreja. Essa igreja caída, essa igreja corrompida, essa igreja apostatada, ela veio montada sobre a primeira besta, que é a besta escarlate, representada com o nome de blasfêmia. Lembra que tem um poder? A besta, no caso, é o reino. Isso. Esse poder, esse É rei o poder. que comete blasfêmia, nós sabemos que blasfêmia é o poder, quando a pessoa se coloca no lugar de Deus. Ela tem a pretensão de perdoar pecados, certo? Isso é blasfêmia. Lembra que Jesus Cristo foi condenado pelos judeus quando ele curou uma pessoa e ele falou: olha, seus pecados estão perdoados? E eles falaram para ele: olha, nós queremos te apedrejar. Ele falou: vocês estão querendo me apedrejar? Ele falou: sim, mas não pelas boas obras, mas é porque você se coloca no lugar de Deus, cometendo blasfêmia, perdoando pecados. Ele falou: eu e o Pai somos um, né? Então, voltando aqui para o texto, esse poder, essa besta, ela está montada, essa mulher está montada sobre uma besta escarlate, uma besta vermelha, escarlate é vermelha, besta repleta com o nome de blasfêmia e que tem 7 cabeças e 10 chifres. Continuando o texto, verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura, olha como ela está vestida, de púrpura, de escarlata, adornada de quê? De ouro e pedras preciosas, né? de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Olha que essa mulher era uma igreja rica. É uma descrição bem... Isso, porque fala que bem essa mulher, detalhada, essa né? igreja, ela está vestida de púrpura, né? E de escarlata, de vermelho, né? E ela tem o quê? Pedras preciosas, ouro, muita coisa. Imagina uma igreja com ouro, adornada de ouro, né? Uma catedral riquíssima, né? Um púlpito feito de ouro, né? Toda adornada de ouro, de pedras preciosas, Ornamentada, né? toda ornamentada, né? E o que ela fez? Ela tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. E o verso 5 continua dizendo: na sua fronte, ou seja, na testa dessa mulher, estava escrito assim, achava-se um nome escrito. Olha o que estava escrito: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Olha o que estava escrito na fronte dessa mulher. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus quando a vi. O que essa mulher fez? Ela derramou o sangue dos santos, né? Das testemunhas de Jesus. Isso João relata porque ele viu num sonho, né? Aqui na visão ali, o anjo levou ele em espírito e ele teve, né? E o verso continua dizendo: o anjo, porém, vou voltar ao verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei com grande espanto, João disse. E o verso 7 diz assim: o anjo, porém, me disse: por que te admirastes? Dar-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e o 10 chifres que leva a mulher. Então, ou seja, aqui no verso 7, quando João fala assim, no final do verso 6, quando ele fala que ele admirou o que ele viu, né? O anjo fala para ele assim: por que você está tão admirado, né?
Dar-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. Ou seja, essa mulher, ela está montada sobre um poder, que é representado ali por essa besta, né? Então os dois andam juntos, né? E o que que essa falsa igreja, eu posso dizer assim, o que que ela dá ao povo? Ela dá o vinho da sua prostituição, das imundícias, né? Ela embriaga as nações com essa mentira, com esse engano. E nós estamos falando aqui de Babilônia espiritual, né? Então, assim, o povo está embriagado com os ensinos, as práticas erradas, né? E é bom lembrar que esse poder ele vai cair. Por isso o anjo diz, caiu a grande Babilônia, né? E essa Babilônia ela vem montada sobre essa besta que tem 10 chifres, tem 7 chifres e 10 cabeças, né? 10 cabeças e 7 chifres, né? Deixa eu ver aqui se eu não estou enganado. 7 cabeças e 10 chifres. E como o Apocalipse identifica Babilônia? Apocalipse 17, 7, 9, 15, 18. 17, 7, só um pouquinho aqui, 7, cadê? 7, 9, 15, 18. Um anjo, porém, me disse, porque te admire, direite o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, que leva a mulher. E a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aquele que habita sobre a terra, cujo nome foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão e vendo a besta que era e não é mais, aparecerá. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. 15. Falou-me ainda, as águas que viste onde a Meretriz está sentada, são povo, multidão, nações e língua. E a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E aqui vai falando assim, olha só. A profecia descreve uma meretriz montada em uma besta com 7 cabeças. O texto bíblico ainda diz que as 7 cabeças são também 7 montes, e os 7 reis, dos quais 5 já caíram. A partir disso, podemos buscar o significado bíblico da Babilônia, no tempo do fim. O Antigo e o Novo Testamento nos dá a chave da interpretação do significado. De monte no Apocalipse, e no Antigo Testamento, monte era o símbolo de reinos e império, e tem várias passagens bíblicas. E assim como Egito, Assíria, Babilônia, Médio-Pérsia, Grécia, que haveria caído o Império Romano, era o monte, e a cabeça, o rei que dominava o mundo antigo, no tempo de João, é Roma Papal, esta representada pela 7ª cabeça. Pouco antes da segunda vinda de Jesus, então, Roma é vista como a meretriz montada sobre a besta escarlata, que embriaga o mundo com as suas doutrinas falsas. Ela age em conjunto com o último império e o 8º rei, até Apocalipse 17, 11. Então aí está falando da Babilônia espiritual, tanto no passado como ela vai estar agindo agora no futuro, aqui pertinho da volta de Jesus. É interessante quando o irmão Zé perguntou como se identifica, né? Como se identifica aí a Babilônia, né? E o texto descreve muito bem. Nós sabemos que quando a gente vai para a história, o senhor citou aí o Egito, a Babilônia, a Média Pérsia, né? E a Grécia. E Roma, 5 primeiros reinos, né?
E dentro desses 5 que já caíram, o Egito, Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia, todos esses reinados que já foram mundiais, já acabaram. E depois veio Roma na primeira fase, Roma imperial, e na sua segunda fase, Roma papal. Né? E essa mulher, ela veio montada está assentada sobre um desses montes, né? Isso mesmo, né? Sobre a besta, né? Que é sobre os 7 montes, né? E então nós entendemos que esse poder é o poder do chifre pequeno lá de Daniel, entendeu? Lembra que no meio desses chifres foram arrancados 3 e surgiu um chifre menor? Esse poder menor, no caso, se era representado como Roma papal. E não só nós que dizemos isso, Isaac Newton, que foi quem mais escreveu a respeito também disso, ele também entende que seria Roma na sua fase papal. Né? Tem um outro escritor também, que eu não me recordo agora quem foi, mas ele escreveu o prefácio de um livro que ficou maior do que o livro, e depois na sua segunda edição ele fez o livro. Eu não me recordo quem foi, me deu um branco aqui, mas quando esses estudiosos estudaram a Bíblia, a Palavra de Deus, eles chegaram à conclusão que esse chifre pequeno de Daniel é representado aqui por Roma papal. Então, qual seria a influência religiosa que a Igreja de Roma, ou esse poder, né, exerceria sobre o cristianismo? Tem descrito na Palavra de Deus? Aí Tem. Apocalipse, falando aqui de Apocalipse capítulo 17, a gente, no mesmo tema da descrição da grande meretriz, no verso 2 e 4 diz assim, ó, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os habitantes da terra. E o verso 4 diz assim, ó, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e de preciosas pedras, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Ou seja, o que essa igreja faria, né? O que essa igreja de Roma exercia sobre o cristianismo? Ela embebedaria os habitantes da terra com o vinho da sua devassidão, com seus enganos, a sua mentira, né? E também daria ao mundo o cálice das abominações, como diz o texto, né, que nós lemos. Então, essa igreja que nós falamos apostatada, caída, ela serve às nações do vinho, do cálice da sua prostituição, que são as doutrinas adulteradas. Olha o que diz Daniel, deixa eu me reportar aqui a Daniel, Apocalipse 18:4, vamos ver aqui, Apocalipse 18:4 está aqui pertinho, sobre o anúncio da queda de Babilônia. Apocalipse 18, capítulo 18, versos de 2 a 4, diz assim, ó, então exclamou com contente voz, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho da fúria e da sua prostituição, e com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. E o verso 4 diz, vi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para que não sejais cúmplices em seus flagelos, para que não sejam cúmplices dos seus pecados e para não participarem dos seus flagelos. Dentro dessa Babilônia espiritual que nós estamos falando aqui, e o irmão até já bem colocou, que existem pessoas sinceras, que eu falei para vocês que não são todos que gostam de ser enganados, há pessoas que não gostam de ser enganadas. E Deus faz um convite para essas pessoas que estão lá em Babilônia, né, nessa confusão religiosa. O que ele fala para elas? Sai dela, povo meu. Ou seja, Deus tem um povo nesse lugar. E ele faz um apelo, ele faz um convite. Ele fala, sai dela, povo meu. Para quê? Para que ele fala isso? Ele fala, cúmplice com seus flagelos. Isso, para que vocês não sejam cúmplices nos seus flagelos, né? Não sejam participantes dos seus, cúmplices dos seus pecados, não sejam participantes dos seus flagelos. Então Deus tem um povo sincero em Babilônia, e ele fala para eles, para esse povo, sai dela, povo meu. Ele chama esse povo de povo meu.
Irmão, a gente sabe que o tempo é pouco, a gente quase não tem tempo, mas a gente está falando sobre o engano, né? Está falando sobre a prostituição da palavra de Deus, né? Está falando sobre mudanças, né? Teria como citar alguma coisa que foi mudada, que exerce influência nos dias de hoje, até assim para que as pessoas não sejam enganadas, para que as pessoas possam abrir os olhos, porque a gente falando nessa linguagem parece que fica assim pouco compreensível. Tem como assim falar assim na linguagem de hoje, pelo menos uma ou duas coisas assim que assim na prática sobre essa mudança? Tem. Olha o que diz o texto de Daniel, capítulo 7, 25. O que esse poder faria? Proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. Há algum poder religioso que você conhece que mudou o tempo e a lei de Deus? Atacou a lei de Deus e o tempo? Sim. Há um poder religioso que você conhece que magoou os santos do Altíssimo? Né? Há um poder que se coloca no lugar de Deus pretendendo perdoar pecados? Que quem perdoa pecados é só Deus. Quando a gente fala da confissão auricular, eu estou confessando meus pecados para quem? Sobre os tempos e a lei que foi falado, e cuidarás de mudar os tempos e a lei. Isso foi profetizado cerca de 600 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Daniel profetizou que esse poder se levantaria, representado pelo chifre pequeno, que esse poder ele se levantaria, essa grande meretriz, mãe de todas as abominações da terra, né? Então, na prática, irmão, o que foi mudado? Ele atacou diretamente a lei de Deus. A lei de Deus revela o quê? O caráter de Deus. Então ele atacou, ele tirou os 10 mandamentos e colocou outra lei no lugar. Certo? Então... E dentro disso ele atacou outras coisas também. Ele magoou os santos do Altíssimo, ele cuidou de mudar, nós falamos, a lei, os tempos e a lei, né? E ele também perseguiu o povo de Deus por 1260 anos, foram mais de 12 séculos de perseguição, tá? Mas não que as pessoas que estão dentro dessa Babilônia espiritual, elas têm alguma coisa a ver com isso, né? Assim, mas Deus faz um apelo para elas. Quando eu digo alguma coisa, com que a igreja fez, tá? Mas são pessoas sinceras que estão em um lugar de confusão. E Deus fala para elas: sai dela, povo meu. Deus faz esse convite, né? Esse poder nós chamamos de poder, ele é um poder antagônico, ele é um poder contrário ao poder de Deus. E principalmente dentro dos 10 mandamentos, o mandamento que é o selo de Deus foi atacado. E no lugar do sábado, eles impuseram o outro dia. Que dia que é esse, irmãos? Que é o domingo? Domingo. Eu estou perguntando para vocês, mas assim, então a gente sabe que esse poder atacou a lei de Deus, atacou o povo de Deus, né? Esse poder é um poder que comete blasfêmia, né? O que é blasfêmia? É o poder de perdoar pecados. Para a gente saber direitinho, é só aprofundar na Bíblia que a gente Sim, sim, a Bíblia vai dando uma descrição, né? A Bíblia está aí, vai nos revelando, né, a palavra dele, né? A Bíblia vai ser direcionando aos fatos concretos do problema, né? E que descrição enigmática a meretriz traz em sua fronte? Ou seja, essa meretriz aqui é uma igreja, né? O símbolo de uma igreja, né? É uma mulher, né? Na sua fronte, aqui 17:5, na sua fronte achava-se escrito um nome, mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então essa grande meretriz, ela tem o quê? Filhas. Quais são as filhas? É que anda na mesma pegada da mãe, Babilônia. Aqui falando assim, a visão do Apocalipse revela que a igreja de Roma é a mãe de um sistema religioso que se corrompeu. E as diversas igrejas que dela saíram, as filhas, e conservam muito de seus vícios e de suas condutas religiosas equivocadas. Os dois principais sinais identificadores da relação
entre o romanismo e o protestantismo apostatado. São a observância do domingo e a crença da imortalidade da alma. Então, esses dois Essas duas coisas são em comum, né? Entre esses. destacados, né? É. Domingo e a imortalidade da alma, que a pessoa não morre, recarne, aquela coisa toda que essa coisa. O fator principal. Assim, É o que elas têm em comum, né? Como o irmão Domar falou, o senhor perguntou, o que elas têm, né? O que esse poder tem em comum entre a meretriz e suas filhas, né? Porque ela também tem suas filhas, né? E o que elas têm em comum, elas creem nessas duas coisas. O domingo como um dia santo e a mortalidade da alma, ou seja, a alma não morre. A pessoa não morre. Entendeu? Então, na verdade, é uma ramificação. Sim. Uma ramificação disfarçada com vários nomes. Isso. Poderia se dizer assim, para ficar mais, o nosso ouvinte ficar mais assim, para compreender melhor, né? Uhum. Seria Ficar mais inteirado do assunto. ficar mais inteirado. Então é uma mãe sede com as suas filhas pequenas espalhadas, né? Para se entender melhor. Por qual razão Babilônia será castigada? Ela vai ser castigada pelo que ela fez, pelos falsos ensinos. O castigo é resultante do ensino de uma doutrina adulterada. Lembra que nós falamos que ela adulterou a palavra de Deus? Ela pegou a verdade de Deus e jogou por terra, né? Isso realça a tremenda importância que Deus confere à pureza das doutrinas. Então, ou seja, quando a gente vai para Apocalipse capítulo 12, a gente vê a igreja verdadeira. E quando a gente vai para Apocalipse capítulo 17, a gente vê aqui a respeito da grande meretriz, a igreja falsa, né? Aqui representada por uma mulher meretriz, né? E dentro desse contexto, Apocalipse 14:8, se a gente voltar aqui um pouquinho, Apocalipse 14:8, diz assim, ó: seguiu-se outro anjo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então o que ela fez? Ela pegou a verdade de Deus e jogou por terra. Ela adulterou aquilo que era puro, santo e verdadeiro, né? Ela pegou essa verdade e tornou-se em mentira, né? Por que ela fez isso? Ela atacou diretamente os princípios da palavra de Deus. Ela atacou a lei de Deus, ela atacou os santos do Altíssimo, né? Ela se coloca no lugar de Deus, esse poder, né? Ela tem a pretensão de perdoar pecados, né? Então, isso mostra para nós que esse poder ele se levantou contra a palavra de Deus, né? Assim como Deus tem na sua santa lei o sábado, né, como um dia separado por Deus, ela também quer ter um dia para ela, um dia de adoração, entendeu? Então, assim, a gente vê que, na verdade, esse poder, nós chamamos isso de contrafação, né? Então, tudo que Deus tem, ela copia. Ela adultera, né? Ela joga a verdade de Deus por terra e coloca mentira no lugar. Olha o que diz Daniel 8:12, me permitam ler aqui, a gente leu Daniel 7:25, eu quero ler Daniel 8:12 bem rapidinho. E Daniel 8:12 a gente já leu várias vezes, é um texto bem conhecido nosso, mas ele fala a respeito desse poder. Eu falei aqui que esse poder lá em Daniel 7:25, o que ele faria? Então, esse poder, ele em Daniel 7:25 fala assim, proferirá palavras contra o Altíssimo, contra Deus, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Isso aqui é outra profecia, tá? Mas Daniel 8:12, ainda falando a respeito disso, Daniel 8:12 diz assim, e o exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das tuas transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez? Prosperou. Ela pegou a verdade de Deus, jogou por terra, e o que ela fez? Cresceu, prosperou. Então é uma igreja rica, é um poder rico, bem, segundo o retrato que nós lemos aqui a respeito dessa mulher, adornada de ouro, pedras preciosas e tudo mais, né? Montada sobre uma besta que tem 10 cabeças, e 7 chifres e 10 cabeças, né? E nós vamos ver que essa mulher vestida de vermelho, de escarlata,
é essa Babilônia espiritual que tem embriagado as pessoas com o vinho da sua prostituição, ou seja, com o engano, com a mentira, né? E as pessoas acabam se embriagando com isso, né? E infelizmente, essas doutrinas têm confundido muito a mente das pessoas, né? E por isso Deus fala: sai dela, povo meu. Por que Deus ordena seu povo que saia da Babilônia? E fala assim, ó, ouvi outra voz do céu que dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplices seus pecados, para que não participares dos seus flagelos. Porque ele vai formar uma nova igreja no tempo do fim, para que o povo não sofra seus flagelos, porque Deus vai restaurar a Babilônia. A profecia bíblica alerta o cristão quanto ao perigo de se tornar cúmplice de uma pregação doutrinariamente corrompida. Muitos ignoram que diz a revelação de Deus em sua palavra. Contudo, conhecer a vontade do Senhor é seguir um caminho contrário ao ensinamento, bíblico, e seria um ato de desobediência e rebelião contra o espírito de Babilônia. Assim, o flagelo é descrito, destinado à Babilônia espiritual, alcançarão também os seus seguidores. Por isso, o Salvador diz, retirai dela, povo meu. Então, o Senhor tem um povo e quer tirar de Babilônia, porque ele vem formar uma nova igreja no tempo do fim, para que o povo não sofra seus flagelos, porque Deus vai restaurar a Babilônia. Então Deus vai restaurar aquele que são deles que está na confusão religiosa, fala para sair desse meio, para não ser participante do projeto, porque vai formar uma nova igreja, aí vai vir para a verdade e vai seguir o Cordeiro de Deus. O povo de Deus, ele é retratado na Bíblia como sendo um só, e ele tem duas características, Apocalipse 14, 12. Guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, né? Olha o que diz Apocalipse capítulo 14, 12. Ele diz assim, ó, aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, né? Então, o povo de Deus, ele é perseverante, né? E esse povo, ele tem essas duas características, guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Muito bem colocado pelo nosso irmão Chaves e pelo nosso irmão Lindomar. E que instrução Pedro apresentou àqueles que descobriram que viviam uma fé de forma equivocada? Nosso irmão Chaves poderia explanar aí para nós? A respeito daqueles que vivem não ao pleno conhecimento da verdade, da palavra de Deus, Pedro, lá em Atos capítulo 2, verso 37 e 38, ele diz assim, ó, ouvindo essas coisas, compungiam-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, o que faremos, irmãos? E aí Pedro diz, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Para esse povo que está lá em Babilônia, Deus fala para eles, sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos seus flagelos. E ele convida essas pessoas, ou a todos, ao arrependimento, né? Mesmo sendo pessoas religiosas, mas que ainda não aceitaram todas as verdades ensinadas na Bíblia. Lembra que eu falei para vocês? Essas pessoas estão embriagadas com falsos ensinos, falsas doutrinas, né? E aí então, Deus faz um convite, e ele convida essas pessoas que ainda não aceitaram todas as verdades ensinadas na Bíblia, que elas precisam o quê? De se arrepender dos seus pecados e de nascer de novo, passar pela experiência do batismo e demonstrando assim o começo de uma vida nova, tá? Por isso Deus fala para elas, sai dela, povo meu, né? Para quê? Para que você não seja cúmplice nos seus flagelos, que vocês arrependam. E vem Pedro e diz lá em Atos capítulo 8, que essas pessoas se arrependam, né?
e que sejam batizados, cada um em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e receberei o quê? O dom do Espírito Santo. Então é interessante a gente atentar que Deus convida todos ao arrependimento, todos aqueles que estão nessa Babilônia espiritual, nessa confusão, a retirar dela, né, de arrepender dos seus pecados e passar pela experiência do batismo, né? Que todos eles se arrependam, né, e venham a unir a um só povo, né, a unir o que diz a palavra de Deus, né? E então Deus faz esse apelo, né, para elas. Esse foi o nosso estudo sobre os enganos da Babilônia, onde os nossos irmãos, nossos ouvintes, puderam, de uma certa forma, compreender ali, na sua íntegra, aonde está os enganos dessa denominação, assim por se dizer, né? E aí convém que se estude a palavra de Deus para buscar, de uma certa forma, assim, para aprimorar e para melhorar o entendimento, né? A palavra de Deus, ela revela tudo, ela mostra tudo. Então que possamos ter curiosidade ali para aprofundar mais e assim não sermos enganados. O próximo estudo que a gente vai fazer vai ter o título de Felizes para Sempre, né? Quem não quer ser feliz, né? Ainda mais felizes para sempre, né? E aí é uma promessa que o Jesus fez para nós, que a gente ia chegar a um determinado ponto que a gente ia ser feliz, né? É para aqueles que crêem na salvação de Jesus, a esperança de ser feliz. E aonde a gente vai viver felizes para sempre? Só um spoilerzinho. No céu. No céu, né? Então nós vamos falar do quê? Da Nova Jerusalém. De salvação, de Jesus Cristo, da Nova Jerusalém, de eternidade. A gente vai falar de coisas boas. Aonde não vai haver morte, não vai haver sofrimento, não vai haver separação, não vai haver luto. Não vai haver engano. Não vai haver engano, né? Só haverá coisas boas, né? É a terra que a gente almeja, espera. É interessante, né? Quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente passou por esse estudo, quando a gente estudou Gênesis capítulo 1 e no capítulo 2, a gente vê toda a beleza da criação divina. No capítulo 3 a gente vê a entrada do pecado no mundo, mas a Bíblia termina com Cristo, com Deus, criando, fazendo nova todas as coisas, ou seja, Deus vai criar tudo de novo, né? E dessa vez não vai existir mais o pecado, não vai existir mais o sofrimento, nada de ruim que o pecado possa trazer para a vida do ser humano vai ter. Então o pecado vai ser extinto de uma vez por todas, né? E nós falamos que a última coisa a ser extinta vai ser a morte. Então a morte ela está com os dias contados. A morte vai morrer, podemos dizer assim, né? Ela vai ser aniquilada. Ela não vai mais existir. Vai chegar ao final. Vai chegar ao final. Então todo esse sofrimento que o pecado traz sobre nós, seres humanos, caídos e pecadores, um dia terá fim. O pecado não vai mais existir. E Deus fará nós. Gostaria mais uma vez de deixar com os nossos ouvintes, com os nossos irmãos, o nosso horário de culto. A gente tem culto todos os sábados a partir das 9 horas da manhã. Domingo temos classe bíblica a partir das 19 horas. E na quarta-feira a gente está com culto de oração a partir das 19 horas também. E nossa igreja está situada ali, logo na entrada do Morro Agudo, na Praça Matriz, ao lado do Supermercado Batista. E temos também a TV Novo Tempo, é a igreja adventista, através da TV dentro da sua casa. Você pode acessar através do canal 51, canal da Esperança, né? Ali você vai encontrar conteúdos de qualidade para você e para sua família. Canal 51. O canal da TV Novo Tempo. Eu gostaria de agradecer aos nossos irmãos, aos nossos amigos, aos nossos ouvintes que têm nos acompanhado, que têm disponibilizado esse horário aí para estar estudando a palavra juntamente com a gente. Gostaria de agradecer também ao nosso prefeito Deni por ter cedido esse espaço aqui para a gente também, para a gente poder falar do amor e da misericórdia de Deus
E agradecer aos nossos irmãos aqui por ter nos acompanhado, por estar instruindo na palavra. O nosso irmão Irineu, que tem estado junto com a gente aqui também, que tem sido uma bênção. A gente agradece muito ele, né, por ter tido paciência com Se nós não fosse aqui, né? ele, nós não estaríamos aqui, né? Exatamente. E com os irmãos também, pode finalizar com a oração. Oremos. Grande e maravilhoso Pai de amor, mais uma vez, com esse estudo tão importante, falando sobre a Babilônia, confusão religiosa, e quer que o seu povo saia dessa confusão religiosa para servir, para te adorar, para guardar seus mandamentos, fiéis, para obedecer a tua palavra. Amém. Muito obrigado, Senhor, pelo cuidado, pelos amigos, pelas pessoas que, ouvindo, os ouvintes, e estamos juntos para aprender cada vez mais do Senhor Jesus. Amém. Continue conosco, que agradecemos pela vida, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.